na escola. Por aqui, pelo menos. Por aqui tá, eu acho. Ah, né? Já tentei conectar em 2 vezes. Ah, o meu foi. Mas tá muito fraco. Mas tá muito Primeira fraco. tentativa. Tá indo. Tá funcionando. Tenta colocar do celular. É mais fácil. Aqui. Caramba. Saco. Vou tentar desligar e ligar. Tá funcionando. Bom, saber qual rede que vocês estão usando. Eu estava na do alunos e colaboradores. Nenhuma. Entra nessa. Colaboradores, vocês têm acesso? Esperando nos dois. Vê se acha. A minha não acha essa também. Os colaboradores, eu não sei se vocês têm acesso, mas a minha está funcionando perfeitamente. Não sei, tá? Bom, gente, bom dia. Está resolvido aí? A gente chama o helpdesk. Pode ir indo. Por mim, tudo bem. Bom, bom dia. Hoje a gente vai falando de análise fatorial, que é o tema que a gente está abordando. Para o encontro de quarta-feira, após o feriado, a gente vai... Eventualmente vai ficar alguma coisa de análise fatorial para a gente resolver, mas a gente vai iniciar a segmentação com o caso Montella. O caso Montella é um caso de... que a gente vai ter, tem 2 momentos. Conforme eu já esclareci, vocês podem fazer o trabalho que vocês fazem para cada caso, baseado em um caso, 2 casos, como vocês acharem melhor. Esse caso é mais um incentivo para vocês prepararem o caso. Também não é necessário fazer um processo específico, é minimamente uma demonstração de que vocês se prepararam, que vocês leram o caso. Vai ser você construído aqui em sala de aula. A questão da lista acho que já foi resolvida, então acho que com relação à parte administrativa e próximos passos, está tudo ok. Então a gente vai retomar um tema de análise fatorial hoje e queria, antes de começar, que a gente fizesse uma pequena revisão, vamos falar assim, do que a gente viu no encontro passado. O que a gente viu no encontro passado? O que é essa tal de análise fatorial? Para que serve? Sexta-feira, véspera de feriado, está todo mundo louco para falar, né, o que é uma análise fatorial. O que é a análise fatorial? O pessoal de casa também está convidado. Pelo que eu entendi, Oi? a análise fatorial é tipo uma clusterização? Se a gente chamar de clusterização ou a ideia de agrupar coisas, existe uma certa analogia, mas não é exatamente a mesma coisa, porque a gente agrupa, né, variáveis considerando que elas possam ter coisas em comum. Né? É que algumas palavras, como clusterização, o que é grupo? É agrupar. Então, por um lado, sim, mas não vamos utilizar o termo clusterização, porque a gente vai deixar ele reservado para quando a gente for falar de estudos de segmentação. Aqui a gente está fatorando as variáveis, ou seja, nós estamos buscando encontrar uma estrutura subjacente às variáveis. Então, quando a gente pergunta para o consumidor algumas coisas, né, pode ser que na cabeça dele essas coisas estejam relacionadas. Então, por exemplo, se você vai perguntar para o Marcos, num contexto business to business, né, o que é
por exemplo, uma empresa vende produtos para outra. Então, você tem aqui a empresa 1, que vende produtos para a empresa 2. Aí você está interessado, né, em entender o que a empresa 2 considera como relevante, né, nessas transações. Aí você vai perguntar para a empresa 2, o que vocês imaginam que uma empresa considere relevante na prestação de serviço, né, desse tipo de entrega de produto, né, para uma outra empresa? O que vocês acham? Vamos lá, brainstorming, vamos lá. O que seria importante? Rapidez. Rapidez. Eu posso chamar rapidez. Só que aí eu posso pensar rapidez para fazer o pedido e posso pensar rapidez de entrega, não posso? Então, eu posso fazer de pedido e posso pensar rapidez de entrega. O que mais? Isso eu consigo observar, né? Eu ligo para o lugar, fico pendurado no telefone, aí demora para receber o pedido. Então, tem uma percepção clara. A entrega, prazo de pagamento ou, né, prazo de pagamento, prazo de entrega, na realidade. Prazo de entrega, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu consigo medir. O que mais? Só isso? O prazo de pagamento também. Posso pensar em prazo de pagamento. Mais alguma coisa? Isso. As condições que o produto chega para você. Então, qualidade da entrega. A entrega super rápido. Já aconteceu comigo, né? Você pede lá no Rappi, aí você vem o molho de tomate não vem no potinho, vem na embalagem, porque o motoqueiro lá, para entregar rápido, faz um monte de manobras arrojadas. Então, qualidade da entrega. O que mais? Será que interessa saber, por exemplo, se ele atende o pedido? Você pede 10 coisas. Aí, quando chega, vem 8. Ou você quer pedir mais coisa e não chega. Você pode pensar, né, que é o in full, né? Você deve estar vendo, talvez vocês já viram o Logística On Time in Full? É uma métrica que você usa para empresas, né? On Time in Full. É um indicador que você pega, chama o TIF. Você pega os pedidos e vê qual é o TIF deles, ou seja, quais são os pedidos que foram entregues no prazo e na sua integralidade. Quer dizer, você faz o pedido, mas a pessoa não tem para entregar, vai te entregar em 2 entregas. Então, pode ser, por exemplo, o quanto é o pedido está completo. E aí vai. Eu posso ter várias medidas observáveis. Só que, na cabeça da pessoa que toma a decisão, pode ser que rapidez no pedido, rapidez na entrega, né, a gente possa associar a um fator, por exemplo, velocidade. Pedido completo, mais qualidade da entrega, pode ser que eu possa associar na minha cabeça como consumidor como a prestação do serviço, qualidade da prestação do serviço. E se eu tivesse outros elementos, eles poderiam ser, por exemplo, condições. A palavra condições, a questão de velocidade e qualidade podem não ser necessariamente construtos observáveis. Então, eu parto de medidas observáveis em conjunto de variáveis observáveis e vou verificar se elas estão organizadas ou podem ser organizadas de outra forma. Basicamente, essa é um pouco a ideia, o que está a intuição por trás da análise fatorial, e aí a gente está chamando de fatorar e não de clusterizar, na bem da verdade, a gente está vendo, né, quem vai junto com quem, mas não vamos usar
o nome clusterizar, apesar da intuição ser análoga, a gente usa a análise fatorial quando a gente tem, né, a ideia, ou tem por objetivo, identificar uma estrutura subjacente aos dados. Se tem um outro jeito deles estarem organizados. Isso tem que efeito na hora que a gente identifica essa estrutura subjacente aos dados? O que vai acontecer com a análise? A análise fatorial possibilita o quê? Além de eu ver, dado que eu descobri a estrutura, tá bom, ao invés de eu ter 1, 2, 3, 4, 5 variáveis originais, esse exemplo aqui anedótico, eu criei 3 fatores. Eu reduzi a dimensionalidade dos dados. Ou seja, eu saí de um conjunto de variáveis e cheguei a um outro conjunto de variáveis menor. E por que eu faço isso? É quando você não consegue identificar algumas variáveis, por exemplo, satisfação, você consegue agrupar. Então, quando eu penso em satisfação, eu estou tentando entender um pouco isso. O que é satisfação? Não sei, pode ser satisfação com a entrega, pode ser com o preço, pode ser com o serviço, pode ser com o atendimento, pode ser com um monte de coisas. E pode ser que atendimento influencie satisfação. E atendimento é influenciado pela cortesia, pela rapidez, por são os observáveis. Então, eu vou atrás dessa estrutura subjacente. Depois, com isso, né, eu posso sair de 30 perguntas para 5 construtos. Né? Vamos voltar lá para a balada, lá para aquele exemplo de dividindo em escala. A gente tinha lá um monte de detalhes, fila no banheiro, fila no bar, fila isso, fila naquilo, aquilo virou um conjunto de construtos, né, de outras dimensões, de outras variáveis. Então, posso, a partir disso, também criar índices, porque eu criei novas variáveis. Cada que eu criei novas variáveis, eu posso transformá-las em, né, elas agora representam o conjunto de dados originais. Então, esses são os 3, né, resultados possíveis de uma análise fatorial. Eu posso ser capaz de achar uma estrutura subjacente àqueles dados que eu não conhecia. Eu, com isso, reduzo a dimensionalidade dos dados. Acontecem uns fenômenos aqui. Deixa eu ver o que se trata. De novo, isso já tinha... Espera aí, gente. Deixa eu desconectar aqui, que eu acabei não... Um minutinho. Eu devo estar ocultado, só apareceu um negócio ali, tá? Enfim, eu posso, então, reduzir esse conjunto de variáveis e posso criar índices. E esses índices são a variável dependente da análise fatorial, correto? Sim ou não? Qual é a variável dependente da análise fatorial? Tem? A análise fatorial não tem variável dependente. Então, outro dado importante. Então, variável dependente da análise fatorial. Não tem variável dependente. O que eu estou interessado em conhecer é a estrutura dos dados.
não o efeito que uma variável tem sobre a outra, como eu teria numa regressão, por exemplo, ou se eu estivesse fazendo uma análise de variância, se eu estivesse verificando se alterando uma determinada variável afeta a outra. Outro aspecto importante, posso usar qualquer tipo de variável para fazer análise fatorial? Espera, professor, eu ainda não entendi a parte do dependente. Então, eu não estou interessado em análise fatorial em saber qual é o efeito da variável, de uma variável, numa variável resposta. Eu não tenho variável resposta. Por quê? Porque eu estou interessado em saber como é que essas variáveis estão organizadas em si. Eu não estou procurando uma variável resposta, eu estou procurando o efeito dessa variável sobre uma outra. Específica. Em regressão, por exemplo, você verifica quais são as variáveis que influenciam uma determinada resposta. E aí eu sou capaz de dizer que se eu manipular uma dessas variáveis, ela vai ter um determinado efeito nessa variável resposta. Aqui não. Eu tenho um conjunto de dados, eu estou olhando para eles e vendo se eles têm relação entre si, e não um sobre o outro especificamente. Não há essa relação, porque eu não considero, para análise fatorial, nenhum tipo de variável resposta, variável dependente. Agora, pode ser qualquer variável? Se eu tiver, por exemplo, pegando no nosso caso do creme dental, que a gente vai retomar, lá a gente tem 6 variáveis que foram medidas numa escala intervalar, tipo Likert, intervalar, 1 a 7. Aí, imaginemos que eu tivesse mais 2 variáveis. Uma fosse faixa salarial, também com 7 faixas, e eu tenho uma outra nível de escolaridade com 7 faixas. Posso juntar? Não? Por quê? Análise fatorial, você não faz relação variável. Análise fatorial, eu penso em correlação, eu penso em variância, e essas variáveis aqui, independentemente do número que elas estarem representando, são variáveis categóricas. Não utiliza a variável categórica em análise fatorial, apenas variáveis métricas. Então, isso são algumas coisas importantes, porque você roda uma análise fatorial e, por acidente, tem essa situação. E fala, não, é legal, talvez entender, né, a questão do fator, a renda, a faixa de renda do fator, desse jeito aqui, faixa de renda, nível de escolaridade, gênero e tantas outras variáveis, se elas estiverem operacionalizadas como variáveis categóricas, elas não podem ser utilizadas para efeito análise fatorial, porque a gente está utilizando a medida errada para conectar com essas variáveis. Então, elas não são utilizadas. Muito bem, isso aqui é em 3 minutos, mais ou menos, o fim do nosso encontro da aula passada. Agora eu vou voltar aqui para a mesa. Muito bem, então voltemos aqui para os nossos slides. Uma pergunta, em casa estava ruim, ninguém me fala nada, né? Ou não estava? Gente, em casa aí, como é que estava a moça? Tá ruim, mas eu achei que era aqui. Não, Parece. não, apesar de eu não estar vendo, ele estava compartilhando. Depois eu vou tirar um print, então. Tranquilo, obrigado. Muito bem.
Então, acho que quando você compartilha o slide junto com a câmera, isso. a câmera fica ruim. E não, é que como eu tinha trocado, eu não tinha percebido que eu estava compartilhando o slide. A minha intenção era não estar compartilhando. É só descobrir agora que o coração precisa me avisar. Por favor. Bom, então o que eu estou procurando na realidade, agora eu vou trocar aqui de vez, o que eu estou procurando na realidade, né, com a análise fatorial, é para estudo de comportamento do consumidor, né, tentar identificar como é que esses fatores influenciam o comportamento. Aí, lá na frente, eu vou pensar em fator influenciando o comportamento. Eu estou numa etapa anterior. Eu estou tentando entender quais são os fatores. Por isso que não tem variável também dependente. Lá na frente, eu vou tentar estudar. Eu vou estudar o efeito do fator no comportamento. Aqui não. Aqui eu quero entender a estrutura dos dados. Depois, eu também uso isso de uma maneira exploratória. Para um conjunto de variáveis observáveis, está por trás? Será que tem alguma coisa por trás disso? Deixa eu entender, né, como é que funciona a mente do consumidor. Aí eu vou explorar essas informações. Aqui, novamente, né, para a gente ter certeza que a gente não vai ter dúvida, eu estou buscando essa estrutura subjacente para ver como é que essas variáveis estão relacionadas entre si, reduzir a dimensionalidade dos dados e criar índices de análise fatorial. Não tem variável dependente. Aí a gente volta para o nosso exercício do experimental. Né? O que a gente fez, né, com o experimental? Primeira pergunta, e eu estou sendo, acho que, repetitivo com isso, mas é para a gente poder conectar isso que a gente está vendo aqui com coisas que a gente já fez anteriormente. Como é que eu cheguei nessas perguntas? Da onde elas vieram? Pesquisa? Pesquisa qualitativa. Vem, primeiro, da definição do problema, que determina que eu vá fazer uma investigação preliminar para saber do que eu estou falando. Então, qualitativo de pesquisa qualitativa. Vou voltar lá. A gente só fazer as conexões com outros encontros que a gente teve. Lá no caso, a D-Líder. No caso, a D-Líder, foram feitos grupos de foco, foram feitas entrevistas por interceptação, para entender como é que as pessoas se relacionavam com um determinado produto. No caso, era saco de lixo. Então, lá, eu tive insights do que eu deveria estar perguntando se eu quisesse fazer uma pergunta, uma pesquisa de caráter quantitativo, como a gente está fazendo aqui. Então, isso não cai do céu. Isso não é psicografado. Isso não é uma inspiração. Eu tenho que conversar com o consumidor final, com o cliente final. Já mencionei para vocês que fazer um projeto nesse momento que tem que falar com empresas que recebem serviços de uma outra empresa. Nesse caso, o que está acontecendo? Antes de soltar um instrumento, teve um conjunto de entrevistas para entender o que eu vou perguntar. Eu tenho ideias, eu tenho hipóteses. Será que são só essas? Então, não dá para vocês, seja no BP, seja em Marketing 2, seja na vida profissional, falar, não, eu sei do que eu estou falando. Eu vou precisar necessariamente entender como funciona a cabeça do consumidor. E aqui, só para ilustrar com exemplos práticos, tá? O Brasil sempre foi um país pobre. Pobre no sentido de faixas de renda baixa. Na década de 90, eu não estou falando recentemente, na década de 90, principalmente em meados da década de 90, não se falava de outra coisa no Brasil que não fosse o consumidor de baixa renda.
Vocês já devem ter ouvido o conceito de bottom of the pyramid, né, a base da pirâmide, que na realidade é um conjunto muito grande de pessoas que tem um potencial individual de consumo que não é muito grande, mas quando você considera o contingente de pessoas, isso não é um mercado significativo. Durante muitos anos no Brasil, as empresas olharam só para o topo da pirâmide. E aí, quando esse mercado vai ficando saturado, você percebe que tem uma oportunidade enorme para baixo dessa pirâmide. Só que aí, o que você faz, né? Você fica aqui no Itaim, ou lá em Miami, na série da empresa, imaginando como é que funciona o consumidor de baixa renda. E aí você bola produto, né, para o consumidor de baixa renda. Mas você não é baixa renda. Você não sabe como ele se comporta. Então, você precisa investigar. Você precisa fazer as pesquisas de caráter qualitativo para entender como é que funciona. Eu devo ter mencionado para vocês que numa das minhas encarnações no mundo corporativo, a gente colocou gente para fazer pesquisa, ter vivência etnográfica com consumidores de baixa renda, você passar um dia junto com o consumidor observando como é que é o dia a dia, porque às vezes a gente tem uma série de hipóteses sobre como funcionam determinados mercados, determinados segmentos, determinados consumidores, só que essas são as nossas hipóteses a partir da nossa lente, dos nossos valores, da nossa estrutura mental, da nossa conversa. A gente fez aqui há poucos dias atrás, acho que foi no primeiro encontro presencial, aquela pergunta sobre distribuição de vinhos, né? E aí a gente chegou à conclusão, conversando aqui, que o termo distribuição nesse grupo aqui tem sentido. Agora, dependendo de para quem eu vou perguntar, pode não ter nenhum tipo de sentido. Então, novamente, é um apelo para vocês voltarem, né, a essa ideia de conversar com quem é o público-alvo e, a partir da conversa com o público-alvo, você vai ter, utilizando, inclusive, outros dados e tal, você vai poder construir pesquisas desse tipo. Outra coisa que a gente está ficando mal acostumado, bancos de dados prontos. Né? A pessoa navegou na internet, está tudo lá. A pessoa passou os produtos no caixa, lá no carrinho, ou na compra, no site, está tudo lá. Só que ainda existem inúmeras oportunidades de investigação por meio de perguntas específicas voltadas para o consumidor. Sejam abordagens qualitativas, sejam abordagens quantitativas, como a gente está colocando aqui. De qualquer maneira, da onde vem isso? Vem do problema que eu quero resolver, do problema de pesquisa, claro, o processo de pesquisa a gente já viu antes da API, que é o ponto crucial. A boa definição do problema de pesquisa que determina o sucesso da pesquisa. Depois, no projeto de pesquisa, aí eu vou elencar uma série de ações que eu vou tomar, pesquisas que eu vou fazer, dados que eu vou considerar, até o ponto em que eu vou iniciar a coleta de dados, que é quando eu preciso ter um instrumento desse tipo e coletar as variáveis. Com isso, eu tenho os dados para, eventualmente, executar qualquer tipo de análise sobre esses dados. Aí vem a pergunta para vocês. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu pego um conjunto de dados, tendo feito, né, todo esse processo anteriormente? Já fiz a minha lição de casa, fiz as perguntas certas, agora eu estou com os dados. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Fazer uma limpeza, ver se todos estão corretos, se não tem valor. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que tratar esses dados. Lembrem-se no encontro passado, nos encontros passados, que a gente estava olhando os dados da WSS, aí a gente queria fazer aquela análise por produto, a gente precisou codificar produto. Assim como a gente tinha já codificado no banco de dados todas as oportunidades que foram ganhas e todas as oportunidades que foram perdidas. Então, eu preciso codificar. Muitas vezes, depende do software que eu utilize para coletar os dados, escolha é software, porque às vezes pode ser eu coletando na munheca. Agora, da turma A, eu tenho um grupo lá que eu mencionei, acho que eu já mencionei que está fazendo um leite voltado, lá dentro do BP, né? É um leite, chama Salute, né? Provavelmente vocês devem receber aí para
perguntar para suas famílias aí sobre esse leite. É um leite modificado, vegetal, voltado para pessoas, a princípio, acima de 60 anos. Né? Então, o que acontece? Esse grupo vai entrar com essas informações, vai receber, só que a colega de vocês, o que ela vai fazer? A Isabela, se não me falha a memória, o que ela vai fazer? Porque ela me contou agora faz meia hora. Ela vai no clube, no final de semana, com papel e vai fazer a entrevista pessoa a pessoa. Então, não é tudo que dá para mandar um link para a pessoa responder. Tem coisa que você vai precisar fazer o registro. E aí, quando você faz o registro, está sujeito a erro. Então, a primeira coisa é dar um tratamento nesses dados. Eu trato os dados, vejo se não tem missing values, por exemplo. Essa pesquisa que eu estou fazendo, que eu mencionei para vocês, a população é de 600 empresas, é a população. Elas são atendidas por uma empresa, a base de clientes dessa empresa. Aí a gente está querendo uma amostra de 150 a 200 respostas válidas. A gente está com uma taxa de conclusão do questionário de 50%. Tradução, eu preciso de 400 respostas para ter as 200. Ah, mas como é que é essa taxa de resposta? O cara larga no meio. Mesmo no digital, o sujeito larga no meio. Meu Deus, o que é esse troço? Espera um minutinho só. Pronto, agora eu consegui finalmente. Muito bem. Então, a primeira coisa é olhar os dados e tratar esses dados. Seja recodificá-los, seja criar, né, eliminar dados duplicados. Eu optei... Não é possível. Trocar o slide. Coloca desativar notificações, professor. Ah, eu estou colocando... Ah, é óbvio, eu estou ocultando só bem... A intenção foi boa, a execução foi péssima. É que nem o exemplo que eu vou falar lá. Né? Fui fazer um questionário. São empresas espalhadas pelo Brasil. Aí eu não quis fazer uma tabela de estados, né? Porque ia ficar uma linguiça lá de 20 e tantos, ia atrapalhar. Tradução, eu agora tenho que pegar os dados e limpar. E torcer para o sujeito não escrever São Gipe, né? Que eu não vou saber se ele errou Sergipe por São Paulo, alguma coisa assim. Então, esse tipo de coisa você vai se deparar no mundo real. Aqui é comigo, né? Quando os dados estão prontos, está arrumadinho, não tem nada para fazer. No mundo real, as coisas são um pouco diferentes. Então, a primeira coisa que a gente fez na aula passada foi essa ideia da matriz de correlação. Por que eu utilizo a matriz de correlação para os dados em análise fatorial? Silêncio, silêncio de sexta-feira, tem algum motivo específico? Vai para casa também. Professor, Pode falar. eu acho que dados que têm a correlação muito próxima, tipo, muito alta, por exemplo, V1 com V3, talvez seja uma boa oportunidade de tirar uma das duas variáveis para análise. Muito bem. É exatamente isso. Não é que eu vou tirá-las, eu vou transformá-las, mas na hora que eu for fazer essa transformação, é de se esperar que essas duas variáveis andem juntas. Elas estejam associadas ou representando a mesma parte dessa estrutura que está por trás. Então, na realidade, fazer matriz de correlação é útil, inclusive, para análises descritivas, em muitas situações. Na análise fatorial é mandatório. Você faz a análise da matriz de correlação, olha os dados, e a partir dos dados você fala, bom, parece, né, tem um potencial aqui, quando eu olho
essas variáveis da forma como elas estão se apresentando, há um indicativo de que as variáveis V1, V3 e V5 estejam, né, próximas, tenham alguma lógica entre elas, uma vez que a correlação é elevada, e o mesmo vale para a variável V2 com a variável V4 e com a variável V6. Então, isso é uma primeira intuição. Não é análise fatorial, não quer dizer que a análise fatorial vai ficar boa, mas dá uma ideia de que sim, parece existir alguma relação entre essas variáveis. Aqui é a mesma matriz de correlação, só que ela está ordenada, que explicita de novo, né, a relação entre essas variáveis. E o modelo da análise fatorial, na realidade, o que ele tem por objetivo é simplificar e diminuir o número de variáveis. Se eu for fazer um estudo de segmentação na sequência, na hora que eu trabalho com os fatores, portanto, eu elimino, vamos chamar assim, esse... São testemunhas que eu apertei, eu vou colocar de... Professor, coloca o status como... Clica na bolinha do SN ali em cima. Ah, pô. Nada com... Em vez de em chamada ali, em chamada, você clica. Nossa, eu E daí você põe não incomodar. Não incomodar, maravilhoso. Espero que resolva e esse pessoal pare de me incomodar. Calma. Será que vai dar certo? Não, estou desistindo já. Muito bem, voltando. Então, nosso objetivo com a análise fatorial é transformar, né, variáveis que tenham uma certa estrutura de independência em fatores que sejam independentes. Por quê? Porque se eu for fazer uma análise posterior de segmentação, eu não quero que, por conta do exercício que eu fiz de ter eventualmente identificado muito mais variáveis para caracterizar uma determinada dimensão, isso acaba afetando o meu resultado no exercício na atividade seguinte. Então, o meu objetivo é de um conjunto de variáveis que a gente gerar um número de fatores menor. É simplificar, é reduzir a dimensionalidade dos dados. Esse é o objetivo. O que significa isso? Eu vou falar para vocês. Está meio invertido. Eu risquei. Nossa, acho que não sei se foi essa aula que eu risquei, tá? Mas eu já corrigi aqui. Eu tenho Q variáveis, eu tenho mais variáveis do que fatores. Certo? Eu quero diminuir, se eu tenho 10 variáveis, faz sentido a análise fatorial se eu tiver menos fatores do que variáveis. Só para ficar registrado em vídeo, não ter dúvida, então aqui variáveis, número de variáveis é maior que o número de fatores. Ok? Para não termos dúvida. Eu quero sair de um número grande de variáveis e chegar a um número menor de fatores. Significa dizer que eu vou jogar fora informação? Sim ou não? Eu vou abrir mão de informação numa transformação desse tipo? Muito pouco. Muito pouco depende, mas, a bem da verdade, ao fazer a troca de um determinado número de variáveis por um número menor de fatores, dependendo da característica dessas variáveis, pode ser que eu esteja abrindo mão de pouco, muito, aí vai depender do que a gente vai chamar como pouco ou muito. Porque no final do dia, o que a gente está fazendo é reescrevendo os dados em fatores. O que significa isso na prática? Eu vou pegar, por exemplo, um pedaço de cada variável, de acordo com essas características incomuns, eles vão estar sendo associados a esses fatores. Então, se a gente for fazer intuitivamente, quando a gente viu V1, V3 e V5 andam juntos, e depois V2, V4 e V6 parecem andar juntos, é de se esperar que eu pegue que um dos fatores tenha bastante de V1, bastante de V3, bastante de V5.
E vai ter um pouco das outras variáveis, mas vai ter mais dessas variáveis para as quais ele está associado. A mesma coisa com V2, V4 e V6. E os outros fatores? Os outros fatores vão ter um pouquinho de cada uma, mas não vai ser tão característico dessa forma, porque o que eu estou fazendo é reescrevendo as variáveis. Então, todos os fatores vão ter uma parcela de cada uma das variáveis. O que vai determinar a relação dessas variáveis com os fatores vai ser a correlação dessas variáveis com esses fatores que a gente vai estar gerando. Foi mais ou menos onde a gente chegou no fim do encontro passado, né? Eu reescrevo as variáveis em função dos fatores e, a partir desse reescrever, eu posso identificar quantos fatores eu vou reter para que eu possa aí decidir o quanto de informação eu vou ter. Está um pouco abstrato, mas acho que é melhor agora a gente chegar para dar a concretude desse processo. Para isso eu vou usar o stata aqui, para poder voltar a entender melhor essas questões. Deixa eu voltar. O stata que foi o ponto que a gente parou na aula passada. Qual que é a primeira providência que eu devo tomar quando eu carrego o estado, quando eu inicio o estado? Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Vamos lá, gente. Agora eu sou como se fosse uma câmera, um robô, uma câmera remota guiada pelo que vocês me disserem aqui. Eu vou seguir aqui, que vocês mandarem. Qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Em casa, o tamanho da letra está ok? Aqui está ok, professor. Qual que é a primeira coisa para fazer? Tem que importar os dados. Primeira coisa, eu vou carregar os dados. Então, eu vou lá, Excel, escolho lá o arquivo que eu já descarreguei anteriormente, é o previdental, abrir, beleza. E agora? O que eu faço? MDesk. MDesk. Não sei se o MDesk está... O que faz esse MDesk aí? Ó, se acontecer isso com você, depois você clica aqui no MDesk, pede para instalar. Ele vai instalar em algum lugar. Agora, deixa eu ver aonde. Está direto para instalar. Não está direto para instalar. Depois ele teria que instalar. Mas não deu o MDesk. Tá bom. Imagina que ele tivesse dado o MDesk é para ver se tem missing values. Tá? Não tem missing values. Depois, o que eu faço? Aquela função factor. Qual? Factor. Factor. Não. Factor vai aparecer. Análise descritiva. Gente, a gente ficou 2 aulas falando de análise descritiva. Antes de eu fazer qualquer coisa, análise descritiva. Lá eu vou descobrir se tem missing values. Lá eu vou descobrir se tem caras que estão dando prejuízo, que nem a gente viu no WSS. E parece que onde eu tenho prejuízo é quando eu ganho. O que significa que talvez para ganhar eu esteja apertando. Já é um baita de um achado. Posso entender que tem um comportamento diferente entre meninos e meninas. Ou por faixa de renda. Antes de eu entrar na louca fazendo qualquer tipo de análise multivariada, volta para o básico. Vocês não ficam aqui, sei lá, um semestre tanto mexendo com estatística à toa. A análise descritiva, muitas vezes, resolve um monte de problema. Esse trabalho que eu estou fazendo vai ser só de análise descritiva. Eu estou querendo enfiar umas outras coisas, mas não sei se vai caber. Sabe por que eu não sei se vai caber? Não sei se eu vou conseguir explicar isso depois para quem precisa achar. Não é só você fazer análise, é depois você tem condições de explicar. Então,
esse aspecto é muito importante vocês usarem os dados, fazerem com os dados. Eu vou rodar um comando, mandar um summarize, que é fazer uma tabela dos dados, só para a gente não perder de vista, e eu vou usar aqui o comando, fazer uma tabela lá das diversas variáveis e tal. Tá bom, para deixar em branco e tal. Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Escolheu as variáveis. Então, eu, na hora que eu importei os dados, quando isso acontecer com vocês, pode dar um data type mismatch também. Quando isso acontecer com vocês, é que vocês fizeram que nem eu fiz aqui. Na pressa, aqui nesse caso, de maneira deliberada, não foi por acidente, eu importei sem dizer para a máquina ela vai fazer o que a gente mandar. Eu não disse para ela que a primeira linha dos dados eram as variáveis, era o nome das variáveis. Então, na hora que ele puxou para dentro, a primeira linha que ele encontrou tinha um monte de letra. Ele entendeu que o banco de dados inteiro é um monte de texto e trouxe para dentro. Então, é evidente, não tem como fazer média de texto. Aí eu preciso ir lá e fazer como se deve. Como se deve, eu vou importar os dados. Está aqui o creme dental. Vou informar que a primeira linha é variável. Ele vai pedir, obviamente, para trocar. E aí eu vou mandar o comando lá, o summarize de novo. Agora eu tenho análise descritiva. Eu posso fazer tabela de dupla entrada, enfim. Tem um exercício importante de analisar esses dados. Aí eu fiz a análise dos dados. Beleza. Vou fazer uma análise fatorial. Eu vou tentar verificar a possibilidade de usar análise fatorial. O que eu devo fazer agora? Que é antes do factor ainda. O que eu faço para entender se essas variáveis têm potencial para ter essa estrutura subjacente? Qual é a medida? O que eu vou fazer? Verificação, que dados eu vou calcular, o que medida eu vou calcular para verificar se essas variáveis têm relação entre si. A correlação. Tem que fazer correlação. Primeira coisa, análise fatorial, correlação. Aí a gente vai olhar, né, onde está a correlação aqui no stack. Tem aqui, também no mesmo menu. No mesmo menu aqui a gente tem dois tipos de correlação. A correlação geral, depois tem uma outra que eu posso trabalhar com outros... com alguns parâmetros adicionais. Então, normalmente, eu vou fazer isso aqui, eu posso colocar V asterisco, posso colocar o nome das variáveis, posso colocar, começando na primeira, indo até a última. Ele rodou a correlação. Essa matriz de correlação que a gente tem aqui, ela é rigorosamente a mesma que a gente viu nesse slide aqui. A única diferença é que ela está no Excel arrumadinho, igual a esta aqui, especificamente. Então, é a mesma matriz de correlação. E eu vou ter que chegar à mesma conclusão, evidentemente. Só que se eu tiver muitas variáveis, pode ficar meio difícil de eu enxergar dessa forma. Então, eu posso pedir para ele rodar uma outra correlação, a mesma correlação, só que de uma outra forma, aonde eu peço para que ele identifique, né, aqui dentro de um determinado nível de significância, coloquei aqui 5%, ele vai, as correlações que forem significativas, passarem no teste, né, com nível 5% de significância, ele vai colocar um asterisco. Nesse caso aqui, não vai fazer muita diferença para a gente, porque a gente consegue enxergar todas as variáveis de uma tela. Agora, você imagina se eu tivesse 50 variáveis. Aí eu tenho que ficar caçando as correlações. Então, nesse caso, ele está trazendo quais são
as correlações entre as diversas variáveis e marcando, na realidade, ó, veja aqui, ó, um outro ponto importante, ó. Tá vendo aqui o que eu escrevi, o comando? Eu estou olhando aqui e falei, fiz alguma coisa errada, e fiz mesmo. O que eu fiz errado? Você der uma saída dessa assim numa prova, aí eu pergunto, o que está errado nessa saída? Se você recebe um trabalho do seu estagiário, quando você for lá executivo, na empresa, recebe um trabalho desse do seu estagiário, o que você diz para ele que ele poderia fazer para arrumar o que não está certo? Vou dar uma pista. Olha uma matriz e olha a outra. A primeira linha está relacionada com a resposta, isso? Então, esse RESP é o número do respondente. Se ele é o número do respondente, ele é o quê? Uma variável categórica. No final do dia, não é porque não está errado porque ela é uma variável categórica, é porque não tinha que ter feito isso. É uma questão de capricho. Enquanto lá em cima eu mandei correlacionar todas as variáveis que começavam com a letra V, de novo, na pressa, e é mais fácil, você manda o comando e pega todas as variáveis que estão aí. Só que na hora que pega todas as variáveis que estão aí, aparece uma variável lá que não tem nada a ver com as variáveis de estudo. Prestem atenção nisso, porque isso é muito comum. Por uma questão de falta de cuidado, falta de atenção, modelos muito complexos, muitas vezes a gente pode cometer esse tipo de erro. Neste caso aqui, confesso, não foi deliberado. Tá? Foi um acidente de percurso. Professor. Então, aqui, para fazer a correlação, né, agora fazendo como se deve, eu boto pairwise e, ao invés de deixar em branco, eu peço V asterisco. Eu confesso, para ser bem honesto, que eu gelei. Eu falei, nossa, deu errado. Que cuidado que eu estou usando. Mas, na realidade, foi um erro exatamente de pegar a variável e não separar essa variável que não me interessa para o estudo, é só um identificador da resposta. Então, as matrizes são as mesmas, a única diferença é que ele põe um asterisco naquelas que são significantes. Tá? Não, era isso que eu ia perguntar. Esse comando é para colocar, então, esse asterisco? Isso. Você define qual é o nível de significância e ele vai colocar um asterisco do lado. Tá? O que significa que esse número, né, ele passa num teste e esse teste, essa correlação é zero ou não. É um outro tipo de teste, mas ele faz automaticamente. Daqui para frente, a gente pegou a aula para falar de teste de hipótese. Daqui para frente, o teste de hipótese vai estar embutido em um monte de coisa que a gente vai fazer, como vocês já fazem em regressão. Às vezes, quando a gente olha o teste de hipótese isolado, a gente fica um pouco atrapalhado, H0, H1, nível de significância, p-valor, etc. Mas quando vocês pegam a saída da regressão, você bate o olho no p-valor e já automaticamente compara com o nível de significância e toma uma decisão. O que a gente vai fazer aqui, normalmente, o teste de hipótese fazendo o seguinte, esses asteriscos aí são as correlações que são significativas, no nível de 5%. Nível de significância de 5%. Legal. Olhando isso, eu falo, bom, pode ser que tenha uma estrutura subjacente. Aí, finalmente, eu vou fazer a análise fatorial. Tá? Então, para fazer a análise fatorial, eu posso fazer pelo comando ou eu posso ir pelo menu. Eu vou sempre pelo menu, de novo, porque eu não tenho mais a mesma memória que eu já tive, e mais nada impede que vocês usem um comando. Aonde a gente vai buscar essas análises multivariadas? Aqui no Stata, nesse menu de estatísticas, a gente tem esse menu de análise multivariada. Aqui estão todas as técnicas que a gente vai ver nesse semestre, começando por análise fatorial, que está aqui. Vamos ter cluster a partir da semana que vem e vamos ter depois multidimensional scaling, que são os mapas mais adiante. E aqui nós temos, então, na análise fatorial, eu vou fazer essa análise fatorial dessas variáveis. Quais são os cuidados? O que eu preciso fazer quando eu faço uma análise fatorial? Quais são os cuidados que eu tenho que tomar?
Lá na análise fatorial no Stata, a gente tem duas abas. Uma aba que diz o seguinte, lá, Model 1. E outra aba, Model 2. No Model 1 está aqui, que é essa outra, que é essa janelinha que eu abri aqui. Pronto. Ele está pedindo o quê? As variáveis. Então, sempre aqui eu vou dizer quais são as variáveis. E o Model 2 serve para quê? A gente tinha falado no encontro passado que tem métodos. Tem métodos para você lidar com os dados em função das suas características. Você tem o método dos componentes principais. Você tem o fator comum. E você tem na máxima verossimilhança. Dependendo do que você tem de dados, esses métodos são melhor aplicáveis. E o que a gente disse para vocês é que, em função dos tipos de estudos que a gente está falando aqui, onde as variáveis estão em escalas intervalares, e, portanto, eu posso ter questões ligadas à normalidade desses dados, a gente vai usar o método dos componentes principais. Então, no programa, a gente vai estar usando este método, porque é o método mais comum para estudos de marketing. Existem outros, com características diferentes. O da máxima verossimilhança, por exemplo, é o segundo fator comum pressupõe normalidade. Pressupõe a normalidade como um característico desse tipo de dado. Então, aí eu preciso, na aba modelo 2, definir qual é o método que eu vou utilizar para fazer a análise fatorial. Então, aqui, voltando. Análise multivariada, análise fatorial, coloco as variáveis no modelo, mudei aqui ao invés de fazer com asterisco, modelo 2, componentes principais, então preciso mudar, isso é um cuidado para a gente tomar. Pronto, essa é a saída da análise fatorial. A gente chegou até a avançar até esse ponto aqui, no ponto passado. E agora a gente fez. Muito bem. Como é que eu interpreto essa saída? E é o que nos interessa, a princípio, é a nossa capacidade de interpretar essa saída. O que eu olho aí? Primeira pergunta: quantos fatores foram retidos? Então, toma antes. 2. Quantos? 2? 2. Isso. Então, quando você chegou nessa conclusão? Tá escrito, né? Está escrito. Ótimo, muito bem. Então, quando você tem uma saída de análise fatorial, tá? Tá bom, vocês não estão vendo, vocês não estão vendo direito aqui, depois eu vou. Vou fazer agora, porque aí depois eu libero o intervalo. Quando você tem uma saída
faz uma fatorial e usa componentes principais. Que significa que lá o comando vai ser vector, as variáveis, que vai estar escrito aqui, vírgula, PCF. Ele vai fazer o seguinte, ele vai criar os fatores, na verdade, melhor do que criar, deixar gerar os fatores e selecionar esses fatores. Só que para selecionar os fatores ele usa um critério. O critério que é utilizado na análise de componentes principais, ele chama critério de Kaiser. O critério de Kaiser, ele vai reter todos os fatores que tenham essa medida, que é o eigenvalue maior. Então, nesse caso que a gente está fazendo, a gente vai verificar que foram retidos dois fatores por conta da aplicação desse critério. Então, voltando aqui para o nosso slide. O que a gente tem aqui? O fator 1 tem um eigenvalue de 2,7, o fator 2 tem um eigenvalue de 2,2 e o fator 3 tem de 0,44. Como ele assume esse critério está associado às correlações que a gente tem aqui dessas variáveis com os fatores, a gente já vai falar dos definições do eigenvalue, significa dizer o seguinte: este fator, quanto maior o eigenvalue, mais da variância dos dados ele está explicando a partir daquelas variáveis. Tanto é que o fator 1 sozinho, ele representa aquela proporção que está aí do lado, dos 100% de variância que tem nesses dados. Esse fator 1 sozinho representa 45,52%. Quando eu vou para o fator 2, ele sozinho, o fator 2, representa 36,97%. De tal maneira que os dois juntos representam 82,49% dos fatores. É isso que a gente está olhando aqui. Então, aqui é o quanto representa, aqui a variância total seria 100, o quanto cada um individualmente representa, e aqui é o acumulado. Então, a gente considera que nós vamos reter dois fatores, eu troco 6 variáveis por 2 fatores. E o preço por essa economia é perder praticamente ali 17% da variância dos dados. E aí, cabe a você decidir se essa troca vale a pena ou não. Porque, obviamente, essa informação que um estudo subsequente não vai seguir. Se você for trabalhar com os dois fatores daqui da frente, significa dizer que o que esses fatores aqui estiverem representando, os pedacinhos das variáveis que estão lá dentro, ele vai deixar de lado. Deu para ter uma intuição inicial? Não, vamos fazer um intervalo. Agora, na volta, a gente volta para construir isso. São 10h51. Quando for 11h05, a gente volta.
deu aquele negócio de problema de cola no quiz de contabilidade. Eu tô ficando muito brava. Quem é a Camila? Não. Aquele não é dela. Não, acho que eu vou tipo, colar. Você conseguiu conectar de novo? Eu não consegui. Eu tô falando no celular. Porque negócio de fazer o vídeo. Então, eu não sei. Só que teve um problema no quiz, ela não mandou, ela tá toda brava com a gente. Ela fez um quiz mó difícil. Mas foi a mesma coisa quando vazaram. Nossa, mas nem foi a gente. Não, não foi que vazaram. Teve um KPI, né? Eu lembro que o menino. Então, foi isso é. Eu terminei o programa. KPF. Nossa, lembra da confusão. Foi horrível a prova. Foi horrível a prova demais. Não podia voltar. Ainda tinha louco. Não, isso aí foi sacanagem. É muito. Mas o Vitinho falando disso já foi muito. Porque ele falou, na escola sempre me ensinaram. Quando eu não souber, como eu questão depois volto. Aqui eu vou pular de onde? Da janela? Só que ele falou muito bravo, sabe? Mas sempre ensinava isso. Ele falou, chegou no Enem, vai voltando, vai ver o que vocês estavam fazendo. Conte, não tinha essa. É uma briga desnecessária, né? Foi igual. Foi onde tudo começou. A internet está conectando? Não, eu tô todo 3G. O meu 3G não carrega. Ô, gente, para tentar esclarecer Pegou visitante. para tentar esclarecer essa questão da mudança de variáveis para fatores, né? Aquela tabelinha, o que acontece? Eu tentei fazer uma arte aqui, vamos ver se vai ajudar a esclarecer. Então, imagina que aqui são as 6 variáveis, tá? Cada retângulo desse é uma variável, tá certo? Então, esquece essa obra artística aqui no meio e imagina que cada caixinha dessa é uma variável. Então, aqui você tem V1, V2, V3, V4, V5, V6. Certo? Aí, quando eu faço análise fatorial, aí olhando os dados, eu reescrevo esses dados, o que vai acontecer? Na hora que eu reescrevo, todas as variáveis contribuem para os fatores, para todos os fatores, em maior ou em menor grau. Então, quando a gente pega, nesse exemplo, a variável 1, pelo que a gente viu ali na saída, ela está muito próxima do que é o fator 1. Assim como a variável 3, assim como a variável 5. Isso não quer dizer que as outras variáveis não estejam presentes. Isso quer dizer que a variável 1 está mais correlacionada com o fator 1 e está menos correlacionada, por exemplo, com o fator 6, com o fator 2. Só que na nossa saída, a gente já usou o critério de Kaiser e a gente simplesmente fez o seguinte, olha, pelo critério de Kaiser, eu só vou reter quem tiver eigenvalue maior que 1. Por quê? O meu objetivo com a análise fatorial é reduzir o número de variáveis para um número menor. Só que na hora que eu elimino os fatores 2, 3, 4, 5, 6, eu estou jogando fora um pedacinho dessa informação. Então, quando eu pego a variável 1, ela tem um pedação no fator 1, alguma coisa no 2, alguma no 3, uma no 4, uma no 5. Na hora que eu chego e falo assim, tá bom, eu vou ficar só com o fator 1 e com o fator 2, é como se eu pegasse e só mantivesse a área, vamos chamar assim, que é a área que está associada àquela variável de cada um dos fatores. Esse espaço que está aqui, ó, está associado aos outros fatores. Quando eu mudei do modelo de 6 variáveis para 2 fatores, eu deixei isso de lado. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho um pedaço de informação que eu perco. Daí que quando eu disse lá, os 2 fatores sozinhos, eles representam esse resultado aqui,
é 82,49% do anterior. O que eu ganho? Eu saio de 6 variáveis para 2. Qual que é a moeda de troca? A moeda de troca, eu deixei um pouco da informação. Ficou mais clara essa lógica? Perfeito. Aí de casa, gente, tá claro isso? Tinha combinado que silêncio era não, né? Sim, tá sim. Bom, voltando para cá, como é que eu interpreto essa saída aqui? Veja, essa carga fatorial que a gente está vendo aqui, ela é a correlação dessa variável com este fator. Então, esta variável, ela tem muito mais correlação com esse fator e muito menos com esse. E se a gente tivesse todos os outros fatores, iria preponderar esta correlação. Então, por essa razão, na hora que eu vou interpretar essa saída, eu tenho várias coisas para olhar. Primeiro, o dado óbvio, que é o número de fatores que foram retidos lá em cima. Quando eu faço análise dos componentes principais, que é este método que a gente está utilizando, que é o único que a gente vai utilizar aqui, por característica do tipo de dado de estudos de marketing, que a gente está falando aqui, de comportamento do consumidor, dados em escalas intervalares, este método ele tem um critério que diz, se o eigenvalue for maior que 1, eu retenho o fator. Nesse caso, na hora que eu passo uma régua aqui, eu vejo que o fator 3 tem um eigenvalue menor que 1, ele reteve esses dois, seguindo em frente. Este primeiro fator, este número que está aqui, é o percentual de toda a variância que é explicado por este fator. Então, o fator 1 sozinho explica 45,52% da variância dos dados. O fator 2, 36,97%. O fator 3 seria 7,36%. E aí, esse número que está aqui é a soma, é o valor acumulado aqui. Em outras palavras, com 2 fatores, eu explico 82,49%. Eu sou obrigado ou obrigada a manter 2 fatores? De quem é a decisão do número de fatores? Se você definiu como critério que você quer 90% da variância explicada, está errado? Quem está correndo risco na tomada de decisão? Você. Então, o critério é seu. Se você usar o critério de Kaiser, ele tem uma lógica por trás, em que é exatamente essa ideia de que ele vai reter os fatores, o menor número de fatores, que mantém a maior variância possível. Agora, se você, por algum critério, entender que você quer trabalhar com 90% de variância, você inclui o terceiro fator, a decisão é sua. A decisão é sua como pesquisador. O critério de Kaiser é um critério. Você está dizendo, para selecionar os fatores, eu preciso ter um critério. Qual é o critério? A análise dos componentes principais é a eigenvalue maior que 1. Mas você poderia ter o seu critério. Variância superior a 90%, 70%, 5 fatores, o critério é seu. Você vai precisar explicar para você mesmo, para tomar a decisão, por que esse critério. Só para ver se eu entendi, professor. Então, esse critério ele quer reter o menor número de fatores com a maior variância. Disponível, vamos chamar assim, possível, dado aquele conjunto de dados. E aí ele não, como que eu posso falar? Ele não faz nada com o que foi perdido. Não, o que foi perdido, você, a partir desse estudo, se você aceita, você troca as variáveis pelos fatores e dali para frente você segue fazendo estudos posteriores, por exemplo, de segmentação, a gente vai retomar esses mesmos dados num estudo depois de segmentação com outras variáveis. E aí, o que acontece? Dali para frente, você está seguindo com esse dado. E aí, se você quiser, você pode até fazer um teste comparado
como que seria o original. Aqui está tudo muito bonitinho, né? Tem 3 para um lado, 3 para o outro. No mundo real, isso não vai acontecer. Beleza. Então, o importante é você entender o que eu posso fazer quando no mundo real essas coisas estão desbalanceadas. Eu posso usar uma análise fatorial para eventualmente tentar reequilibrar isso. Ou posso não usar, né? Porque eu posso fazer a matriz de correlação, fazer uma análise fatorial que está ruim. E aí eu falo, nossa, eu tenho 10 variáveis, tenho 20 variáveis, por exemplo, para explicar 70% da variância de 15 fatores. Falei 10 variáveis, não, falei 20, né? 15 fatores. Será que vale a pena, por causa de 5 variáveis, eu perder 25% das informações? Não sei. Aí, de novo, você precisa se colocar e se posicionar como muito automático, menos para o nível de significância. Eu quero colocar 20 de nível de significância? Decisão sua. Porque o risco que está correndo é você. Então, quais são as interpretações? Número de fatores, aqui eu consigo saber quanto da variância está sendo explicada e quantos fatores eu vou reter. E aqui, por meio dessa tabela, eu consigo saber quais variáveis estão mais correlacionadas com cada um dos fatores. E aquela intuição que a gente teve lá por meio da correlação, ela aparece aqui de novo, porque as variáveis 1, 3 e 5, elas andam juntas. O que eu quero dizer andam juntas? Elas estão associadas aqui, aparentemente, ao mesmo fator. Por quê? Quando eu pego na horizontal essa tabela, ou tomando como base a variável, eu vou olhar para cada um dos fatores, aqui eu tenho 2, poderia ter mais, eu vou verificar aonde, em qual fator está a maior correlação. A variável V1 tem a maior correlação no fator 1. A variável V2 no fator 2. A variável V3 no fator 1. A 4 no 2. A 5, a maior correlação no fator 2, certo? Vou ficar com o braço cansado aqui, porque eu não vou tirar o braço enquanto vocês não responderem. Se tiverem pena de uma pessoa de idade, por favor. A variável 5 tem a maior correlação com o fator 2. Não? Então, se a gente olhar, esse número é maior do que esse. Porém, o que a gente está vendo aqui é que são números negativos, correlação negativa. Eu tenho que levar em conta o sinal. Então, nesse caso, a variável 5 está mais que o fator 1. Não é um número aqui que eu vou comparar um com o outro. Eu preciso verificar, levando em consideração o sinal. E por que o sinal está negativo? Porque é uma correlação negativa. Por quê? É uma correlação negativa. Mas ela correlação é negativa por quê? A resposta à pergunta é negativa. Porque eu perguntei negando. Prestem atenção, às vezes não tem jeito de perguntar que não seja negando. Aí você tem que tomar cuidado na interpretação. Então, nesse caso, a gente tem a variável 6 está com o fator 2. Então, fator 1, ele tem maior relação, né, como está aqui, ó, com as variáveis 1, 3 e 5. E o fator 2 com a 2, 4 e 6. Isso vai me ajudar lá na frente a fazer a interpretação desses fatores, transformá-los naquela, vamos chamar assim, variável latente, né? Eu perguntei sobre cárie, perguntei sobre gengiva, perguntei sobre dente branco, coisas que eu observo, que eu consigo medir. E, eventualmente, agora essas variáveis vão se agrupar em alguma outra coisa que eu vou definir, vou batizar essa variável latente. É uma história, satisfação. O que é satisfação? Vou dar um exemplo daqui. O que é satisfação de uma aula? Pode ser o horário, pode ser o professor, pode ser o material, pode ser a estrutura, pode ser o conteúdo, pode ser a didática. Tem um monte de variáveis. Pode ser por trás de tudo isso, a gente restrinja aspectos operacionais, aspectos didáticos. Esses seriam os grandes construtos, as variáveis latentes nesse caso.
E aparece aqui também uma medida chamada uniqueness. O uniqueness é uma ideia do quanto a variável se mistura com as outras. Quanto menor o uniqueness, ou seja, menos única ela é, mais ela se mistura. E aqui tem dois conceitos, a uniqueness e comunalidade. Quanto maior o uniqueness, menor a comunalidade. Ou seja, quanto mais única é a variável, menos ela anda com as outras. Então, a somatória de uniqueness com comunalidade tem que dar 1. Então, todas essas variáveis aqui, elas têm uniqueness baixo. Significa que o fato de elas terem uniqueness baixo, significa que elas devem andar bem, vamos chamar assim, se relacionar com as outras. Então, olhando essa coluna, eu posso, em função desse resultado, identificar eventuais variáveis que podem ter algum problema na hora de fazer a composição dos fatores. Tudo que a gente vai fazer de análise fatorial é isso. Tem mais 2 ou 3 operações que a gente precisa fazer. Eu vou mostrar agora por meio dos slides, porque nem sempre a interpretação pode ser tão simples assim. E, além disso, existe um teste que a gente faz depois da análise fatorial que ajuda a gente a ter uma ideia da qualidade final da análise fatorial. Alguma dúvida, gente? A hora é agora, porque agora eu vou passar, já vou começar a transicionar para o outro exercício que a gente vai fazer na aula que vem e a gente já vai mudar de assunto. A hora é agora. Bom, nós falamos de métodos, né? Aqui está o slide de comunalidade e de carga fatorial. Então, quando a gente tiver uma saída, que nem aquela de Stata, essa é a mesma saída de Stata, só que aqui arrumadinha para ficar mais bonitinha, né? Não está naquele formato do Stata, que é um pouco mais bruto. Então, o que são as cargas fatoriais? Elas são correlações simples entre as variáveis e os fatores. Portanto, quanto maior essa carga fatorial, maior a correlação da variável com o fator. Então, é por isso que, se a gente fosse interpretar a partir dessa saída, a gente poderia dizer que o fator 1 ele é caracterizado pelas variáveis 1, 3 e 5. Só para a gente não perder o costume, o que são as variáveis 1, 3 e 5? Previne cáries, dentes brilhantes, e a prevenção de desgaste do dente não é um benefício. Então, eu poderia chamar esse fator, por exemplo, de saúde bucal, porque previne cáries, fortalece a gengiva, mas não está preocupado com a prevenção do desgaste nos dentes, correto? Como é que eu coloco essa informação de prevenção do desgaste dos dentes não é um benefício procurado nesse fator, se eu for juntar essas 3 variáveis? Deve ter feito alguma coisa errada, eu acho. Já conhece as variáveis, eu vou voltar para a tabela. Então, só para ver se vocês me ajudam aqui. Nossa. Cáries. Aqui é gengiva. E aqui é desgaste. Agora, não desgaste. Está consistente essa variável com as outras? Não? Por que não? Se eu perguntei lá atrás, está consistente, e lá atrás eu perguntei, prevenção de desgaste do dente não é um fator interessante. A correlação está negativa. Portanto, prevenção de desgaste do dente é importante. Então, é consistente, não tem erro nenhum.
cárie, gengiva e prevenção do desgaste do dente. Eu preciso interpretar a correlação da forma como ela precisa, ela deve ser interpretada. Correlações negativas têm interpretação distinta de correlações positivas. Prestem muita atenção nisso, porque vocês vão ver, nós vamos fazer N exemplos daqui para frente em que vai ter coisas desse tipo. Por quê? Porque no mundo real, a gente não para olhar muito. E aí acaba tirando conclusão e tendo esse tipo de dificuldade. Ou a gente começa a fazer um monte de questionário com um monte de pergunta negativa, e depois a gente vai sofrer na hora de interpretar. Então, eu consigo imaginar que o fator 1 está associado à saúde bucal, porque é cárie, gengiva e desgaste. O fator 2, se a gente voltar lá na nossa saída, é dente brilhante, hálito fresco e dente atraente. Bom, se é dente brilhante, hálito fresco e dente atraente, o fator é meu filho, eu dou o nome para ele que eu quiser, desde que seja consistente com as variáveis. Então, eu vou chamar de benefício social. Ah, mas eu gostaria de chamar de me ajuda na balada, pensando na propaganda da Colgate. Você chama do que você quiser. Você precisa só ancorar essa nomenclatura em alguma coisa que as variáveis possam explicar. Você vai interpretar esses fatores a partir das variáveis, ou seja, a partir das variáveis observáveis, você vai chegar nesses fatores. Agora, quantas combinações são possíveis desses dois fatores? Eu vou trocar as variáveis por fatores. Aí eu vou pensar em segmentar. Né? E eu tenho essas. Agora eu não tenho mais as 6 variáveis, só tenho as 2. Né? Pensando nessas variáveis, quantos grupos eu poderia formar? Pensando na importância que é dada para o fator 1 e para o fator 2. Pense em alto e baixo, quantos grupos? Com 2 fatores. Alguém pode ter um sujeito que valoriza a ter eminentemente saúde. O outro que valoriza eminentemente social. O outro que valoriza os 2 e o outro que não valoriza nenhum. E a partir disso, eu poderia pensar que podem existir, os dados deveriam talvez contar essa história, que eu tenho 4 grupos de consumidores. Um que quer os 2 benefícios, o outro que valoriza o outro que não valoriza nenhum. E a partir disso, estruturar a minha proposta de valor de acordo com isso. Então, essa é uma possibilidade para a gente depois, por meio dos fatores, fazer uma segmentação. Eu estou tentando fazer aqui com vocês, intuitivamente, a partir dos fatores, pensando em alto e baixo, fazer uma segmentação. No final do dia, quando a gente for olhar a segmentação a partir da aula que vem, a gente vai ver que não são só 2 variáveis, né, com 2 estados, tem inúmeras, então aí é um pouco diferente esse processo. Então, essa é a interpretação principal que a gente acaba fazendo. Não me interessa o montante específico da correlação. Me interessa identificar quais são as variáveis que estão mais correlacionadas com cada um desses fatores. Isso posto, eu posso, né, continuando naquela ideia de comunalidade e uniqueness que a gente tinha falado, né, essa é a saída. Só voltando aqui para... Essa aqui é a tabelinha que a gente viu, né, também no Stata, só que aqui feita no Excel, então eu retendo, né, os 2 fatores, com 82,49%, e aqui eu tenho a comunalidade e não o uniqueness. Só para a gente não ter dúvida, esse número aqui deveria aparecer, né, para este aqui, é isso que deveria aparecer de uniqueness ali, e é o que aparece. Tá? Então, uniqueness e comunalidade, ou especificidade, a soma dos 2 é 1, quanto maior um, menor o outro. Significa dizer aqui na comunalidade, como as comunalidades são altas, é mais um indicativo de que essas variáveis podem constituir esses fatores da maneira como a gente está buscando.
O que é o eigenvalue? Só para a gente voltar um pouco para entender de onde que vem essa ideia do eigenvalue, né, maior que 1. É a soma da carga fatorial. O que é a carga fatorial? A carga fatorial é a correlação simples. Então, eu pego as correlações simples, elevo ao quadrado para cada um dos fatores, para cada uma das variáveis e vou ter essa ideia do eigenvalue. Ou seja, quanto mais as variáveis estiverem correlacionadas com os fatores, maiores serão os eigenvalues. E a comunalidade é calculada a partir da soma da carga fatorial ao quadrado para cada uma dessas variáveis. Basicamente, é essa a lógica dessas duas grandezas. Outra forma que, às vezes, vocês vão encontrar para ver número de fatores é você fazer um plot onde você põe o eigenvalue e o número dos componentes, aqui, o número de fatores. Nesse caso, a gente tem os 6 fatores. E no final das contas, olha, um fator, né, ele tem um eigenvalue lá. O primeiro fator tem um eigenvalue de 2,7, o segundo lá de 2,2. Aí, quando chega o terceiro, ele já tem um fator de meio. Então, toda vez que a gente tiver uma mudança significativa na inclinação desses segmentos de reta, é que aí a gente tem que reter o número de fatores imediatamente anteriores. A gente tem esse cotovelo aqui, ó. Cotovelo aqui está no terceiro fator, então a gente vai reter 2 fatores. É muito melhor usar a tabela do que ficar interpretando o gráfico, que é um gráfico extremamente simples, mas é comum da gente encontrar na literatura, é comum a gente encontrar nos livros textos. Agora, o que será que aconteceria, do jeito que a gente viu aqui, eu vou colocar aqui fator 1, e o fator 2, do jeito que eles estão, certo? A variável, a gente viu que as variáveis 1 e 3, elas estão altamente correlacionadas com o fator 1. Então, imagina que isso aqui esse eixo aqui é o eixo de correlação, tá? Então, aqui a gente vai ter a variável 1 e a variável 3 estão positivamente correlacionadas com a variável, com o fator 1, com a carga fatorial, e pouco com o fator 2. E a gente viu que a variável 5 estava fortemente correlacionada com o fator 1, só que ela estava colocada, né, com a correlação é negativa. E as variáveis 2, 4 e 6, elas estão positivamente correlacionadas com o fator 2. Então, se a gente pensar que isso aqui é o 0, não seria nenhuma correlação, né? Esse número aqui estaria limitado a 1, né, a mais 1, e esse número aqui a menos 1. Então, na hora que eu vou interpretar graficamente isso aqui, está fácil de fazer a interpretação. Agora, e se as variáveis tivessem essa característica aqui, na hora que a gente faz sai aquela tabela que a gente montou ali, né, das cargas fatoriais, e se as variáveis estivessem assim, ó? Por exemplo, poderia sair desta forma. Tá? Eu teria aqui a variável V5 estaria aqui, as variáveis V1 e V3 estariam aqui, as variáveis V4 e V5 estariam, por exemplo, teria V2 aqui, V4 aqui e V6 aqui. Tá? Considerando aqui fosse outro resultado, ficaria fácil de associar a correlação, né, assumindo que cada um desses eixos é a correlação, ficaria fácil associar, dizer em qual eixo, né, em qual desses eixos tem a maior projeção e, portanto, essa variável está mais correlacionada? Não. Não. Aí, como a gente está interessado só na estrutura dos dados, existe uma outra técnica que a gente pode empregar, que é a rotação, para a gente tentar melhorar a interpretação dos fatores. Então, imagine que eu faço uma rotação ortogonal dos eixos. E, ao fazer essa rotação ortogonal dos eixos, eu não estou alterando a estrutura
estrutura dos dados. As variáveis continuarão andando, tendo a mesma conduta relativa. Quem está próximo de um vai ficar próximo do outro. A diferença é que facilita a interpretação. Por quê? Essa tabelinha que a gente fez aqui, ela está fácil de interpretar. Os números estão bem comportados, mas eu poderia ter aqui, por exemplo, ponto 92 e aqui ponto 85. Mesmo aqui eu tenho ponto 30 e ponto 80. Tem uma distância grande. Né? Mas é diferente, por exemplo, quando eu tenho aqui ponto 93 e ponto 13. Então, ao fazer a rotação, pode ser que melhore a interpretação. Não vai mudar o resultado neste caso, mas pode facilitar a interpretação. Então, além da gente gerar os fatores, ele vai calcular pelo critério de Kaiser, vai mostrar quais são, né, as cargas fatoriais. Isso vai me permitir, por meio das cargas fatoriais, ele vai permitir que eu, por meio das cargas fatoriais, ele vai me permitir interpretar os fatores. Antes, eu posso fazer uma outra operação, que é fazer a rotação desses eixos para verificar se melhora a interpretação. Professor, Oi. essa rotação ela é limitada tipo, a ser 45 graus ou tipo, você pode definir qual a rotação que você quer? Eu vou mostrar para vocês, a gente vai entrar no menu onde faz essa rotação, e ele tem dois tipos. Você pode, inclusive, fazer rotações oblíquas, que não é o caso aqui. Nesse nosso caso, a gente vai fazer uma rotação chamada Varimax. Essa rotação Varimax pressupõe que os eixos se mantenham ortogonais. Obviamente, a gente está falando no plano cartesiano, mas isso pode ser no espaço multidimensional. Ele aceita, ele vai procurar uma posição desses eixos de tal maneira que facilite o máximo possível a interpretação. Então, ele vai buscar, né, ele vai pegar, dado que eu vou fixar o ângulo entre os eixos, ele vai procurar um arranjo para esse eixo para tentar melhorar a interpretação. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma nova tabela de cargas fatoriais para você poder fazer a interpretação do jeito que você fez no anterior. É uma ferramenta, é um recurso para tentar melhorar a interpretação quando os dados não são tão bem comportados quanto esse exemplo que a gente está usando aqui. Tudo bem a sua pergunta? Tudo bem, professor. Então, se eu fosse fazer essa rotação aqui no próprio Stata, que seria o próximo passo, em muitas das técnicas multivariadas... Professor, se você puder compartilhar a tela. Se eu puder... Não, você tem que falar assim, compartilhe a tela. Tenho que compartilhar. Então, vamos lá. Em muitas análises multivariadas que a gente vai fazer, a gente vai ter aqui, na própria, vai ter um menu geral, por exemplo, aqui, de saídas depois, eu posso gerar relatórios e estatísticas depois de ter realizado a estimação, que é uma coisa que chama post-estimation. Ele é geral para multivariada e cada uma das técnicas pode ter também um menu de estimação a posteriori. Para fazer a rotação, eu preciso ter os fatores originais. Então, eu só posso fazer a rotação depois que eu tiver os fatores. E aqui no menu que a gente tem de estimativa para análise fatorial, tem tem uma opção que é a estimação a posteriori. E no submenu, o primeiro deles é a rotação das cargas. Aí eu vou pedir para rodar as cargas. Ele tem a opção, como eu havia dito, de você fazer Varimax, que é o padrão, inclusive, ele mantém o ortogonal. E também a única que a gente vai utilizar aqui
E na hora que eu mando, né, ele rodar, vocês vão notar que para os dois fatores que foram retidos, quando a gente olha a variância original dos dois, explicada pelos dois fatores, era 82 e 49, sendo 45 e 52 e 36 e 97. Na hora que a gente rotaciona os eixos, eu continuo com o mesmo 82 e 49. A única diferença, como eu mudei a posição relativa, houve uma ligeira mudança na explicação de cada um dos fatores. Mas o total explicado pelos fatores é o mesmo, mudou só a distribuição. E o que eu estou interessado no final do dia é nessa nova tabelinha, para eu poder comparar com a anterior. Aí, para a gente evitar de ter que ficar olhando, olha, peraí, aqui era ponto 96 e menos 0,0205. Aí eu tenho que ir na tabelinha anterior e olhar, agora é ponto 92, era ponto 92, foi para ponto 96, e aquilo que era ponto 25 foi para ponto 02. Agora não tem muito mais dúvida, está bem mais afastada, vamos chamar assim, a correlação. Para evitar ter que ficar indo e voltando, eu posso pedir para ele gerar um relatório que é a comparação entre as cargas rotacionadas e não rotacionadas. E aí, por meio dessa tabela, eu vejo o que aconteceu. Aqui está o rotacionado, aqui está o não rotacionado. Então, eu percebo aqui, olha, o que vai mudar? Do ponto de vista prático, quais variáveis mais associadas com cada fator? Rotacionado, a variável 1 no fator 1, a variável 3 no fator 2, a variável 5 negativamente no fator 1. Beleza, não mudou nada. Depois, a variável 2 no fator 2, a 4 no 2, a 6 no 2. Também não mudou nada. O que mudou? Se antes aqui eu tinha 0,8712 menos 0,1766, agora eu estou com 0,88 e praticamente zero. Eventualmente melhora a minha interpretação, facilita esse tipo de análise. Professor, a primeira tabela é o fator 1 antes de fazer a rotação e depois? Esse aqui é o rotacionado e esse aqui é o de cima. Ah, o de cima, peraí. Não, o de baixo. Então, ó, qual que é exatamente que você está perguntando? Todos esses, olha, esse aqui, isso. Quando eu rodo, normalmente, ele faz não rotacionado. Tá, isso tranquilo. A primeira vez ele faz não rotacionado. Tá? Depois, eu peço para rotacionar. Aí ele gera uma saída. Eu posso pegar essas duas tabelas e eu ficar olhando uma para a outra. Ou eu peço um relatório que foi um do lado do outro. Então, mas aí uma tabelinha em cima, que tem variável e fator 1, fator 1. O que seria isso? Vamos ver qual tabelinha aqui é. Pode abaixar. Quase até o final, praticamente. Isso. Não, essa aqui é uma matriz de rotação dos fatores para ver relação entre eles. Essa daqui vocês não nem olham, não precisa olhar. Não precisa? Essa daqui não. Eu só está comparando ele com um fator em relação ao outro. Não, essa aqui não precisa olhar. Não é usada para interpretar para o nosso propósito. Mas, por exemplo, quando a gente fizer essa rotação, o nosso fator não vai mudar, então. Pode acontecer de alguma variedade, de você ter mudanças nas posições das variáveis. Tá? Por isso que é sempre recomendável que, se você tiver uma interpretação que possa gerar algum tipo de dúvida, então você começa a ter muito 0,6 e 0,3, né? 0,5 e 0,4, 0,7 e 0,5. É interessante você sempre fazer uma rotação para ver se ajuda a explicar. Você não é obrigado a ficar com a rotação. A rotação é um recurso adicional para você poder tentar melhorar a interpretação. Só isso. Obrigada. Então, a gente vai seguir uma sequência de passos em que a gente gera os fatores, seleciona os fatores segundo algum critério, e aí analisa, faz a interpretação, faz a rotação para verificar se melhora a interpretação ou não,
Tem um teste que a gente vai ver no início no próximo encontro, que é o KMO, para ver se a análise fatorial falou aqui, aí você interpreta e para encerrar a análise fatorial. Basicamente, isso que a gente vai usar como insumo para outros estudos. Eu vou parar por aqui hoje, e aí no encontro que vem a gente vai começar fechando. Eu vou só rodar o KMO, não vou rodar por ele agora. A gente vai rodar o KMO para fechar, interpretar esse caso, fazer o de soft drinks. A gente vai fazer, que a tabela já está carregada. No Blackboard, eu tenho um outro PDF lá, que é diferente dos slides da aula, em que explica passo a passo diversos estágios. Eu só vou colocar não o PDF, mas só o slide. Aqui que ele está mais detalhado quais são isso. É um slide desse tipo aqui, que ele mostra. Ele vai mostrando passo a passo, em cada uma das etapas, quais são as decisões. Então, por exemplo, então a gente faz a matriz de correlação. Aí vai lá, método do fator. Nesse conjunto vai falar, método vai ser utilizado. Vamos usar os componentes principais, porque é mais usado o estudo de marketing. Depois, pega o número de fatores, vai estar falando de critério de encaixe. É uma forma mais sintética, vamos chamar assim, de colocar isso aqui para ajudar vocês na lista e para ajudar vocês também nessas atividades que vocês vão fazer na aula. Então, a gente começa a primeira parte da aula, a primeira parte da aula vai ser fechar o tutorial, depois a gente já engata no on-prem. E esse fim de semana vai ser ligado na quarta-feira. Vou fazer a